O semeador saiu para semear. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Décimo quinto domingo do tempo comum. Temos como temática para esta reflexão a força da palavra de Deus, a palavra que gera vida, a palavra de Deus que cria, porque desde o início foi assim. No livro do Gênesis nós escutamos: faça-se a luz, fiat lux, e assim a luz era feita. Faça-se o dia, a noite, o firmamento, tudo foi feito por meio da palavra. O próprio Cristo depois vai dizer isso no prólogo do Evangelho de João. No início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e tudo foi feito por meio dela. É a palavra de Deus que gera. E nós, que temos mais idade, acreditamos nisso porque vemos os efeitos da palavra. Eu estou vindo agora com uma equipe de uma comunidade que está sendo criada ali no Carrasco, no interior do Carrasco, lá festejando Nossa Senhora do Carmo, que hoje é o dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Muitas pessoas estavam reunidas. Por eu ser aqui de Buriti dos Lopes, eu lembro que quando estava na missa da criança, como muitos estão aqui hoje, não existiam as comunidades que hoje existem, não existiam. São Pedro, São Cristóvão, não é? Santo Antônio, Santa Teresinha, São Paulo, não havia essas comunidades. Mas hoje elas existem porque a palavra, ou a semente da palavra de Deus foi lançada. Nós necessitamos de semeadores, de pessoas que lançam as sementes. E às vezes nós somos pessoas acomodadas, não queremos trabalhar pelo reino de Deus. Eu lembro de uma metáfora que os professores falam muito, nas escolas, nas palestras. É aquela história dos dois baldes, um que é perfeito e um que é furado. E eles conversam entre si, e aquele pobre balde, aquele pote que é rachado, que no trabalho ele não consegue levar a água toda. Existe um que é perfeito, tem uma só viagem, conduz a água de um lugar a outro lugar. Aquele que é rachado, que é furado, ele precisa trabalhar muitas vezes. E eles, o que era furado, rachado, fica triste, conversa com o outro. E o outro mostra para ele que a vida nem sempre é como a gente pensa. Para falar que em muitas ocasiões
A fragilidade humana também pode gerar fecundidade, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Enquanto aquele balde realizava o que era sadio, a sua viagem de um ponto a outro ponto, ele não realizou nada de bom. Mas a estrada que recebia a água do balde perfurado, ficou ela toda fecunda de plantas, de flores lindas e de frutos. A palavra de Deus não é para ser guardada. Nós que escutamos a palavra, que todo domingo estamos aqui e nos nutrimos da palavra, não podemos ser egoístas e não queremos dividir a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou santo, eu tenho tanto defeito. É Deus que vai nos julgar. Se esperarmos ser completamente santos para sermos pregadores da palavra de Deus, o mundo continua em desordem, em criminalidade, porque faltam pessoas, pregadores, evangelizadores, para lançar as sementes da palavra do mundo. Porque o que dá fecundidade não é o semeador, mas é a força da própria semente. É a riqueza da palavra de Deus, da graça de Deus, dos sacramentos que são administrados. E Jesus conta esta parábola. O semeador saiu pelos campos, pelo mundo, jogando as sementes. Encontrou diversos terrenos, uns que estavam cheios de pedras, de espinhos, somente de areia. E ao final de tudo, houve colheita. Uns não produziram nada, eram estéreis. Outros produziram 30%, 60%, 100%. Enfim, o semeador é aquele que prega, é aquele que anuncia as maravilhas do reino de Deus. A semente é a palavra do Senhor. E estes terrenos diversos são os nossos corações. Muitas vezes você perde tempo com o ser humano, é na família. 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos, cada um tem uma destinação daquilo que escuta. Os pais oferecem bons conselhos, exortam, ensinam, mas não é que todos terão o mesmo desenvolvimento na vida, na família, no mundo, na igreja ou na sociedade. Porque nós somos pessoas diferentes, mas isso não nos autoriza a desistirmos do nosso trabalho de evangelizadores, de conselheiros, de pessoas que pregam bem. Por falta de um grito se perde uma boiada. Precisamos gritar aos 4 cantos do mundo que Deus é amor, que Deus é paz, que em Jesus Cristo existe vida, existe alegria, existe fecundidade nas nossas ações. Que coisa belíssima nos oferece o profeta Isaías nesta primeira leitura, comparando a riqueza, a fecundidade da palavra de Deus a uma chuva. A chuva, quando desce, rega a terra e as plantações chegam, tudo fica tão lindo, tantos frutos. É ruim quando há seca, quando há fome, quando há sofrimento por falta de chuva, por falta de água. E uma vez lançada a palavra, uma vez proferida a palavra que sai da boca do pregador, porque nos ensinam os documentos da igreja, que quando nós na liturgia estamos pregando, estamos falando, anunciando a palavra, nós estamos emprestando a nossa boca a Deus, para que Ele possa dirigir a sua mensagem aos ouvintes, aqueles que estão escutando a palavra do Senhor. Que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, de sermos corações férteis, colher a palavra de Deus. E que sejamos também incansáveis semeadores, pregadores da palavra do Senhor. Num mundo em que há tantas vozes, tantos ruídos, tanto barulho, tantas mensagens, tantas ideologias contrárias à palavra de Deus, nós precisamos ser destemidos, precisamos continuar insistindo na pregação da palavra de Deus,
para que as pessoas conheçam verdadeiramente o amor do Senhor. Mas se nós não quisermos pregar, não quisermos falar, o que será deste mundo? É o convite, neste ano missionário, neste ano vocacional, que nós despertemos para o serviço. Graças a Deus que o pontificado do Papa Francisco tem incentivado muito os leigos, os cristãos, para serem ministros das palavras. Acredito que em todas as dioceses e paróquias nós estejamos oferecendo cursos para ministros da palavra, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Pessoas que se preparam, que escutam, que aprendem, que se tornam discípulos de Jesus, para que possam continuar pregando o amor de Deus. A gente começa na família, sem dúvida, mas a nossa família cristã não está marcada apenas pelos laços sanguíneos. A nossa família cristã está unida pelos laços da unidade no Espírito Santo de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. Vamos lutar, vamos lutar, pregando, anunciando as maravilhas de Deus, esperando que Deus mesmo possa cuidar dos corações dos terrenos férteis para acolher a santa palavra, e assim esses seres humanos que acolhem a palavra possam dar bons frutos para o mundo, para a sociedade, para a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.